luxo ter vocês mais um sábado aqui com a gente no Aliadas e é exatamente este o nosso tema de hoje. Luxo. O que é luxo afinal? É para todos? Não é? E eu estou aqui com dois experts. Marcelo Tovo, que é editor da revista One and Only, né, com foco no mercado de luxo, e o Marcelo Zingali, que é um Luxury Manager, e ele vai explicar para vocês o que é isso, afinal de contas. Marcelo Tovo, o que é luxo afinal? Ali, eu adoro que façam essa pergunta, ainda mais vindo de ti, porque a gente está envolvido com o mercado de luxo faz muito tempo. Um dos braços da plataforma e da revista One and Only é estudar o mercado de luxo, tentar desmistificar o que se conhece como luxo, né, que é uma palavra que ficou meio endemonizada no Brasil. Existe o luxo clássico, o luxo da ostentação, o novo luxo. E o luxo que a gente mais gosta de tratar é o luxo das experiências. É aquilo que de alguma forma te toca emocionalmente e de alguma forma te transforma. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Quando a gente recebe um tipo de informação, uma carga, isso te emociona, como agora eu vou fazer contigo. Tu queres ser colunista da revista One? Isso é um convite! Então, não sei se tu vai chorar ou não, mas a gente vinha se namorando, então eu vou fazer aqui, isso não foi jogada ensaiada. Isso é luxo, é fazer um convite ao vivo, te surpreender. Deixar a pessoa, nossa, eu fiquei assim, eu fiquei Isso até, é esperei um pouquinho pra ver se ele tá falando. Isso é luxo. A gente tem orgulho de ter um time de colunistas maravilhosos, às vezes a gente gira com esses colunistas, que nem todos podem participar das edições, mas como tu encarna muito bem o espírito One and Only, né? Primeiro e único, né? Alguém que faz a diferença no seu mercado. Então a Aile já foi nossa embaixadora no fórum Luxo de Gramado, que o Marcelo participou. Então a gente costuma definir o luxo como isso, alguma coisa que nos toque e realmente que nos faça essa transformação. Aí perguntar, mas o luxo não está associado somente à riqueza? Sim, o luxo também está associado ao poder econômico, a algo inacessível, alguma coisa que se deseje muito, mas nem todos têm acesso. Isso também é válido, mas a gente pode democratizar o luxo de muitas maneiras. Isso eu posso falar de mais calma depois sobre outros assuntos. Pois é, isso é muito interessante. Bom, em primeiro lugar, eu digo sim ao pedido. Muito obrigada, fico muito... É um luxo, é uma honra. E aí, a gente falando assim nessa questão de experiências, né? Eu acho que o luxo, por muito tempo, por ele ser algo raro, acabou se associando a dinheiro e a ostentação. Hoje a gente vê muito o luxo no tempo que se tem, na atenção que se dispensa. O Marcelo Zingali é um especialista na área, conhecidíssimo, porque inclusive há anos já tem o espaço Luxury, né? Na Festures, onde ele reúne marcas, pessoas, todo mundo quer ver o que está rolando de luxo nesse mercado. Como é que da tua experiência, Marcelo, tu vê o luxo hoje? O que é o consumo de luxo? Em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês, com meu colega aqui, Marcelo, que também Xará, e lidamos com a mesma coisa, né? E estar aqui contigo também é um prazer enorme. Dizer que os Marcelos vão dominar o mundo. Acredito nisso. Ai, pronto. E vamos começar pelo Aliadas, né? Acredito. Olha que sorte a minha. Aliadas vai ser a precursora disso. Gostei. Achei um luxo. Mas o luxo, para mim, Ali, é bem-estar. Luxo é tu estar no lugar que tu quer, com comodidade, com conforto e sendo bem tratado. Atendimento é luxo. O luxo, antigamente, ele era tido, como o Marcelo falou, como ostentação. Riquezas, ostentação, brilhantes, ouro. Hoje em dia não é mais isso. É um luxo diferente, é um luxo contemporâneo. Tu pode estar fazendo um passeio com a tua família e esse passeio ser um passeio de luxo. Então não é mais ostentação, é bem-estar. Isso é muito bacana, porque certamente muitas pessoas às vezes pensam, mas eu não vou nunca conseguir isso ou aquilo, quando na verdade eu muitas vezes me perguntar o que é luxo, claro que imediatamente nos vem grifes, ouro, viagens e tal, mas lá no fundo, luxo, eu estava até pensando esses dias, né, qual é a paisagem pelo mundo que definiria um local onde eu quero estar? E eu juro que eu só conseguia imaginar estar em casa com meus filhos. Luxo. E eu amo viajar, tá? Então, o luxo hoje, ele é muito isso. É a experiência, é o acolhimento, é o ser único. Dá para dizer que é... E bem-estar, exatamente. Bem-estar se tornou uma palavra muito, muito desejada, né?
assim, continuando a responder sobre o que é luxo é uma resposta muito abrangente, né? O luxo se divide em camadas hoje. Então, existe o mercado da ostentação, ele continua muito vivo, principalmente no mercado chinês, no mercado asiático. Inclusive, só um parênteses, inclusive o mercado de luxo bombou na pandemia, porque os números são impressionantes. O mercado de luxo pós-pandemia, ele previa um crescimento de 3% a 5%, ele cresceu 22%. São 370 bilhões de dólares que movimentou a economia do mercado de luxo. Então, isso não pode ser sonegado, né? A expectativa para 2023 é que cresça um pouco menos devido à guerra, problemas macroeconômicos. Bom, mas eu tenho que pensar no Brasil, né, de alguma maneira, como fomentar esse mercado aqui. Então é importante a gente saber, quando a gente fala em luxo, novo luxo hoje, os pilares básicos, eles passam por eu tenho um espaço na minha vida, eu tenho tempo para fazer o que eu quero, como é que eu lido com isso? Então as coisas mais simples hoje, se tu tem autonomia sobre isso, tu está realmente começando a ingressar no mercado de luxo. E o consumo do luxo, ele começa de uma maneira antropológica. Quer dizer, se eu vou lá no supermercado e escolho uma pasta de dente um pouco mais cara, mas que me dá um prazer, me faz uma promessa que eu acredito, e essa promessa me realiza, eu estou consumindo luxo. Se eu escolho uma roupa assim assado, que traz para mim um benefício emocional melhor, né, que não somente eu estou ostentando, isso pode ser sim ou não, mas que para mim me transforma, eu estou consumindo luxo. Então, existem essas camadas no mercado de luxo. Obviamente, se a gente vai pensar em marcas como Gucci, Balenciaga, Hermès, elas fazem estudos, né, muito profundos de como realmente criar um desejo em que a pessoa entre na fila para conquistar um produto, tem uma margem de lucratividade enorme, mérito deles, que tem um time muito forte pensando nisso. Sabemos de grifes famosas aí que estão refazendo o seu processo industrial. Né? A moda sofreu muito com isso, né? A moda de massa, a fashion mass, a moda que era feita só para vamos produzir e vender, isso já recebeu uma crítica muito forte. A pandemia mostrou que tu não pode mais botar um tipo de tingimento numa calça jeans, uma determinada roupa que tu vai poluir a natureza. Então, assim, você tem que ter responsabilidade na tua produção, responsabilidade com quem tu trabalha, né? Dignidade, e isso quem vai ser sempre olhado em primeiro lugar é o mercado de luxo, né? São as marcas mais cobiçadas, são as marcas que são exemplos para tudo. E eu queria puxar para esse outro lado do luxo, que é o do conhecer locais diferentes, enfim, e como o turismo mudou, com foco em um luxo muitas vezes despretensioso. Sim, principalmente ali na própria pandemia, enquanto o turismo, em modo geral, estava estacionado, o turismo de luxo nunca parou. Então, principalmente no Brasil, o brasileiro começou a descobrir lugares luxuosos dentro do Brasil que eles não tinham acesso ainda. E isso foi um boom muito grande, porque tínhamos lugares aqui tão próximos da gente que não eram visitados pelos gaúchos ou pelos catarinenses. E hoje esses lugares estão bombando, porque realmente nós temos muito luxo aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tu sabe bem disso, porque tu frequenta também os mesmos lugares que eu, então tu sabe que existe, principalmente na região das Hortênsias, de Gramado e Canela, existem hotéis e estruturas de luxos maravilhosas, que tu sai do Brasil e dificilmente tu acha alguma coisa que se compare com o luxo que a gente tem na região da Serra. Inclusive, mandar um beijo pro pessoal lá do Jangal das Araucárias, que sempre nos recebe com muito luxo, inclusive, luxo, né? E luxo é isso, é ser bem recebido, é saberem ter um nome, é ter aquele cheirinho, aquele detalhe. Dá para dizer que luxo mexe com os sentidos? Mexe, com certeza. Total. Tanto é que cada hotel hoje, pelo menos lá em Gramado, cada hotel tem um aroma próprio feito para o próprio hotel. Então, isso já identifica o hotel pelo aroma. Então, já começa por aí. Esse é o luxo. Tu já chegar e se sentir em casa, começando pelo aroma. Isso é muito importante. Tudo volta, né? É interessante porque a gente vai falando e consegue começar a construir uma ideia mais clara, tudo acaba sendo único, one and only. Daí eu já penso na revista, é mostrar a individualidade
de cada um, as características. E eu acho isso muito bacana, porque de certa forma a gente vive em um mundo onde o diversificado é enaltecido. Então, tu também conhecer outras culturas é um luxo, tu ter o acesso a essas possibilidades, né? Vocês falaram, o Marcelo falou das riquezas turísticas, vou acrescentar riquezas culturais e tudo que é tipo de riqueza que o Rio Grande do Sul tem, muitas conhecidas e muitas que ainda não são conhecidas e muitas que podem ser produzidas. O fórum que nós trouxemos em 2018, a primeira edição, o Fórum Sul-Americano do Negócio de Luxo, batizado de One Luxo. Em 2019 fizemos em Gramado, na Expo Gramado, um fórum de 2 dias, 10 dias de feira de arte na Vila Berti, One Art. É importante dizer assim, o fórum veio para justamente desmistificar o que se conhece no mercado de luxo e mostrar para o gaúcho, para o brasileiro, que qualquer um pode produzir luxo. Essas empresas, essas marcas multimilionárias que a gente conhece hoje, todas elas nasceram de um trabalho muito bem feito. Ninguém nasceu porque papai e mamãe eram milionários. Não é porque o papai bancou o dinheiro e eu estou com uma marca de luxo amanhã fazendo sucesso. Isso não existe, isso é fantasia. O que tem um trabalho muito bem feito é a repetição de um processo muito bem feito, do início, e que na ponta parece perfeito, como diz o meu mestre Paulo Chieri. Então, se a gente trabalhar da mesma forma, buscando essas técnicas, esses modelos de gestão, para aplicar aqui nos negócios do Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo, o Rio Grande do Sul é um celeiro de muita gente de talento empreendedor, né? Então, no primeiro e segundo fórum ficou claro que isso caiu com uma luva, né, para quem realmente tinha dúvidas no seu potencial para empreender nesse mercado. Então é a maneira como se faz, né, a maneira como se produz, a maneira como se apresenta, isso serve para qualquer mercado, desde no turismo. E dá para fazer luxo em grande escala? Pode, claro, pode fazer em grande escala, só que tu pode fazer em grande escala, né? Tu tem processos, por exemplo, de entrada de mercado no mercado de luxo, né? Tu tem Marmani Exchange, tu tem Giorgio Armani, que são o mesmo grupo, mas uma é porta de entrada. Uma tu massifica, a outra tu trabalha com exclusividade, com inacessibilidade, dependendo. Um exemplo de uma marca, isso serve para muitas marcas. Então depende qual é a técnica que tu quer fazer, que tipo, vai trabalhar com linhas, sublinhas, vai trabalhar com o mesmo nome ou não, né? Mas o processo, do início ao fim, ele tem que se conversar. E esse consumidor do luxo realmente é um consumidor apaixonado, né? Ele jamais vai ter um arrependimento, porque existe aquele fator, né, de eu venci, eu conquistei algo inacessível, inatingível, porque eu sou um vitorioso naquilo que eu faço. Então, se isso vale para o consumidor, vale também para o empreendedor. Então, a gente tem que ter consciência que pode se fazer melhor, pode se fazer mais bem feito. E se a gente tem isso como uma baliza, a gente está melhorando o mercado onde a gente vive. Então, assim, a importância de se conhecer o mercado de luxo é que a gente pode transformar o lugar que a gente mora, o lugar onde a gente trabalha, para melhor. Isso eu acho o mais importante as pessoas terem consciência. Porque se eu banalizo, se eu acho que tá bom assim, não, tá bom assim, tá bom assado, se eu acho que a gente tá pagando as contas, tá bom. Não é essa a questão. A questão é que a gente tem que buscar sempre o melhor. Buscar o mais alto padrão dentro das suas possibilidades. Usar todas as ferramentas possíveis. Ferramenta humana, ferramenta tecnológica, a ferramenta tudo que cultural. A gente tem, né, de natureza. Por exemplo, aqui a gente tem os cânions aqui, que agora tá o boom. Tu já foi aos cânions? Maravilhoso, é um lugar encantador. Nem parece que a gente está no Brasil. É incrível. Não deve nada para os cânions americanos. Uma hotelaria de primeira linha, os cânions maravilhosos, agora concedidos. Mas então... aí, né, Marcelo, tem muito de valorizar a si próprio, de certa forma, olhando daí para Brasil, no nosso caso para Rio Grande do Sul, essa valorização do que cada um de nós tem dentro de si. A gente aqui está falando de turismo, mas isso pode reverberar para as mais diversas áreas. Com certeza. Marcelo, eu comecei fazendo uma pergunta para o outro, Marcelo, ai que confusão. E agora eu faço para ti para finalizar. Para o Marcelo Zingali, não o Tovo que já me respondeu. O que é luxo? Luxo para mim é bem-estar. Luxo é tu estar num lugar tendo todo o atendimento necessário. Só vou te dizer assim, por exemplo, tu estás em cima do Morro Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tá? Com uma vista maravilhosa, numa casa simples, mas com bom ar-condicionado, um telefone celular e uma TV a cabo. Isso é luxo, porque tu tem todo o conforto com uma vista maravilhosa, mesmo estando lá em cima, tu tá no meio do luxo. Então não é mais aquela ostentação. Eu
frequento, tive a sorte de estar nesse meio de luxo, frequento muita coisa de luxo, tu sabe disso, e eu tenho visto que o luxo está se diversificando de várias maneiras. Tu chegar, tu ter um amenity num hotel exclusivo daquele hotel em que tem aquele aroma, isso é luxo. Tu ter um etiqueting, por exemplo, como lá no Jangal das Araucárias, um restaurante totalmente natural, com outra pegada, E aí também tem é muito luxo. a ver com saúde, com cuidar tem de a si ver com próprio. saúde. Por exemplo, em Gramado, não sei se tu chegou a ver, abriu um restaurante francês agora que se chama Catherine. O restaurante é chiquérrimo. Eu te juro que eu já fui em restaurantes na França e não deixou nenhum dos restaurantes que eu fui na França a desejar, porque é muito bom em todos os sentidos. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e aqui do lado em Santa Catarina produtos de luxo excelentes e que nós temos que valorizar, porque nós estamos aqui pertinho, dá para passar final de semana. Do ladinho, né? E olha, mas eu vou dizer uma coisa. Luxo é muito bom, mas luxo mesmo é estar com quem a gente ama. E a gente ama vocês, eu amo vocês, então não sai daí, que a gente já volta.